E quem foi buscar respostas para atender o povo foi a Thelma Tomás. Tudo bem, Thelma? Boa tarde. Tudo bem, Nunes. Boa tarde para quem nos acompanha em casa. A gente foi buscar respostas sobre tudo isso e um pouco mais. Dúvida não falta, né? É, isso aí. E olha, você de casa que está com a gente aí, ligando a sua TV, se conectando às nossas redes sociais, tem uma pergunta também? Gostaria de ter uma resposta nossa? Manda aí a sua pergunta, a sua dúvida para o nosso WhatsApp 51997697129. Na verdade, né, Thelma, ao longo da semana o pessoal vai mandando aqui nas nossas interações as dúvidas, os questionamentos sobre aquelas questões do dia a dia. Exato. E ao longo da semana a gente já vai agrupando essas informações para trazer respostas mais efetivas para quem está em casa. Teve até uma estratégia que a gente adotou nas últimas semanas de colocar aquele quadrinho de perguntas na nossa rede no Instagram. Essa semana não aconteceu, mas vamos alimentar essa ferramenta aí para que você também tenha um outro caminho para mandar seus questionamentos, suas perguntas. É isso aí. Então, bora para a telinha. Vamos lá. Vamos ver quem pergunta e o que a Thelma responde. O Edson da Silva começa perguntando aqui o seguinte: a estrada de acesso a Todesmade está intransitável, com buracos enormes. O ônibus que faz o transporte dos funcionários atolou na última semana e outro teve o para-choque arrancado. Um agricultor precisou socorrer o motorista. Como fica uma empresa que os funcionários não conseguem chegar por falta de condições da estrada? Responda aí, Thelma. Pois é, uma confusão agora agravada pela situação do tempo, né? A gente tem as enxurradas, a enchente está dificultando bastante o trabalho da Secretaria de Interior, mas como a gente já tinha mostrado numa entrevista na semana passada aqui no NT Sul com a Carolina Larrondo, que é titular da Secretaria de Interior aqui de Cachoeira do Sul, existe todo um cronograma de trabalho. Ela tem uma previsão aí de em um mês conseguir passar por todos esses pontos mais críticos. A Todesmade está no radar, segundo ela, é uma das estradas, em que a Secretaria do Interior deve atuar nos próximos dias, mas como ela mesma explicou, e aqui eu retomo uma frase dita pela própria secretária, são muitos quilômetros de estrada, uma equipe pequena e mais as intempéries para dificultar esse trabalho no cumprimento a rigor, né, de tudo que precisa ser feito, né, Daniel, para atender a todas as comunidades. Tem um plano de trabalho, mas existe essa possibilidade de, em breve, a Secretaria do Interior chegar lá, então, nessa localidade e atender, principalmente por conta da continuidade dos trabalhos na Todesmade, né? E daqui a pouquinho, né, Thelma, a gente vai trazer aqui uma reportagem no segundo bloco do telejornal. A Thelma foi apurar esse decreto que a Prefeitura editou e publicou, fazendo uma proibição do tráfego de veículos pesados pelas estradas do interior, da zona rural. E isso está dando uma polêmica grande, né, Thelma? Sim, porque o decreto ele é muito genérico. Ele fala, no primeiro momento, que está proibido durante o período de chuva e pelas 24 horas seguintes, né, daquele período em que a chuva eventualmente pare, o trânsito de caminhões mais pesados, com cargas de areia e com cargas de toras de madeira. Estão liberados os veículos que estiverem trafegando com carga viva e insumos. O problema é a gente conseguir definir dentro desse decreto o que é chuva, qual é os detalhes que o decreto não deixou claro, né? Afora a questão de que a gente tem aí possibilidade, né, Daniel, de chuvas ininterruptas. Então, como é que fica a situação das empresas que dependem de fazer o transporte das suas cargas, né? A gente foi buscar essas respostas também traz aí no VT daqui a pouquinho. Isso, daqui a pouquinho, então, a gente traz informações mais detalhadas sobre esse caso específico que diz respeito a quem precisa trafegar com um caminhão especificamente no interior aqui do município de Cachoeira do Sul. Bom, vamos voltar para a tela, né, Thelma? Esse é o quadro Responde Aí, perguntas de telespectadores e a nossa apuração aqui então. O Antônio Ilha está perguntando o seguinte: os moradores do Alto do Amorim estão aguardando há anos pelo calçamento da Avenida Orlando da Cunha Carlos. Alguma previsão desse projeto sair do papel? O que a gente pode dizer para o Antônio, então? Tem boa notícia, Antônio, Opa. Todos os moradores aí do Alto do Amorim. O projeto de calçamento da Avenida Orlando da Cunha Carlos já está em fase final. Ele precisa ser ajustado, alguns detalhes ainda. A secretária de Planejamento, Cláudia Scarparo, já antecipou que até a próxima semana já deve ter concluído esse trabalho. E a notícia não tão boa é que, embora o projeto fique pronto, depende aí do processo de licitação, a contratação de empresa. Então, isso não é uma coisa que vai acontecer tão rapidamente, mas já está determinado, então, o início desse processo, que ele integra, Daniel Nunes, o programa Avançar Cidades. Então, essa rua já estava prevista para receber esse beneficiamento e agora só depende desses detalhes técnicos.
Tomara que dê tudo certo, né? Porque é algo que chega em boa hora, que facilita a vida dos moradores, né? E é uma via que tem um trânsito intenso, né? E a gente já vem falando sobre isso, não é de agora, outros telespectadores também nos demandam, então a boa notícia está quase saindo do papel. Isso aí, contaremos assim que ela se concretizar, Isso né, aí. Thelma? Então tá bem, vamos voltar aqui para nossa tela, mais perguntas no quadro Responde Aí. O Antônio Barbosa manda aqui essa foto pra gente e conta aqui sobre ela. Passando na faixa de pedestre na rua Davi Barcelos, este container está atrapalhando a visão dos motoristas. Penso que ele deveria ser movido mais para trás. Então quer dizer, quem vem ali com o carro eventualmente pode não enxergar quem está entrando, ingressando Exato. na faixa de pedestre, né? Especialmente, vamos dizer que se o semáforo estiver aberto para o condutor, tem algum risco. Tem, né? Um risco. E a sugestão desse nosso telespectador, o Antônio Barbosa, foi acolhida pela Secretaria de Meio Ambiente, que nos informou que vai fazer uma vistoria e que em breve já vai fazer a remoção desse container para um local mais adequado que permita não só a garantir, né, o descarte correto do lixo, mas também a segurança no trânsito. É possível que, inclusive, isso já tenha ocorrido, Daniel. Conversei com o secretário na sexta-feira à tarde, ele disse que a equipe já ia providenciar essa mudança. Muito bom. Inclusive, fica aqui a dica, né, para motoristas, para pedestres, né, Thelma? A gente está num período de muita chuva, então quer dizer, Verdade. A rua ela tem ela fica mais resbalosa, para usar um termo bem popular. Então quer dizer, a hora que alguém vai frear, o carro pode não parar de imediato. Então cabe também, é claro, a atenção do motorista especialmente, mas do pedestre também. Fique atento na hora de fazer a travessia. Exatamente. Né? Aí é toda aquela confusão da chuva e mais guarda-chuva, essa cola, uma série de coisas para cuidar, mas é importante ficar atento a esses detalhes também. Importante evitar acidente, acima de tudo. Isso aí. Vamos ver quem mais pergunta para a gente aqui. A Aline está perguntando, a rua Nilo Fernandes Barbosa, no bairro Ponte Verde, está intrafegável. Já protocolamos várias vezes pedido de melhoria na Prefeitura Municipal e não obtivemos retorno. Carro nenhum passa aqui. Existe uma preocupação dos moradores com a necessidade de um socorro médico. Nem ambulância consegue acessar a rua. E antes de tudo, né, Thelma, vale destacar aqui o que a Aline escreveu para a gente e que a gente também sempre recomenda aos nossos telespectadores. Tem uma situação ruim no seu bairro, na sua rua, antes de tudo, de qualquer coisa, entre em contato com a prefeitura, né? Tem que fazer esse pedido, tem que aí. formalizar o pedido, mostrar lá que existe essa necessidade, né? Eu não sei se a gente consegue mostrar as fotos, eu tenho quase certeza que sim, da situação da rua. É valetas imensas bem aqui, difícil, né? Realmente, está evidenciado aí. A Aline fez o favor de nos mandar, inclusive, essas fotos também, para mostrar a situação da rua Nilo Fernandes. Também está no radar da Secretaria de Obras. Mais uma vez, o tempo é um dos empecilhos para que essa reparação já tenha início, né? O retorno que eu obtive do secretário Ronaldo Trojan é de que, em função do mau tempo, é impossível as máquinas entrarem na rua para fazer o trabalho que precisa ser feito de nivelamento, né, e reparação dessa via. Mas que ele pretende, pelo menos, buscar um paliativo para amenizar, principalmente considerando essa situação aí de impossibilidade de entrar qualquer veículo, né, Daniel? Além do risco realmente que a Aline deixou claro. Se precisa de uma ambulância, se precisa de um atendimento médico, as pessoas não podem ficar à mercê dessa dificuldade aí da Secretaria de Obras. Alguma coisa precisa ser feita, nem que seja emergencialmente. E esse é o compromisso do secretário, que me informou isso na sexta-feira. E o secretário que com certeza vai ter muito trabalho, né? Porque com essas chuvas todas, com certeza. A gente viu ali nas fotos dessa rua, que é uma rua que não tem o pavimento, não tem calçamento, então quer dizer, a água corre e as valetas vão abrindo. Vão né? abrindo. Essas ruas sem esse tipo de estrutura, realmente elas estão bem danificadas pelas chuvas. Eu, para ir para minha casa, eu passo apenas por uma rua que não tem calçamento. E essa rua tá horrível. Tava horrível. E a gente tem esse problema crônico em Cachoeira, né? Boa parte das vias não são pavimentadas. Então, esse é um desafio para qualquer gestor que assume o comando da prefeitura aqui de Cachoeira do Sul. Tem que dar essa assistência para as comunidades onde não existe o asfaltamento ou o calçamento. A gente vê que agora tem esse progresso por meio do avançar. As vias em algumas áreas, principalmente na periferia, né, da cidade, que não tem essa estrutura, estão recebendo, e a gente torce para que esse processo avance ainda mais, né, Daniel? É qualidade de vida para todos nós. Com certeza. Né? E você que está em casa, tem uma pergunta, gostaria de fazer também? Mande para a gente. Em todos os nossos blocos de interatividade, você pode enviar aí a sua notícia, a sua informação, um questionamento, uma dúvida, né, Thelma? Isso aí. E ao longo da semana a gente vai atualizando, buscando resposta. E todas as segundas-feiras, na abertura aqui do Telejornal, a gente traz, portanto, o quadro Responde Aí,
com um repórter, uma repórter por aqui trazendo essas atualizações. Hoje coube a Thelma. Obrigado, Hoje ficou Thelma. comigo. Obrigada, Nunes. Obrigada pela companhia de quem nos prestigia em casa na hora do almoço. Semana que vem um colega vai estar aqui fazendo o mesmo papel que eu, trazendo respostas para quem precisa. Valeu, boa semana para todos nós. Para nós.